Mandique, vários pontos importantes no primeiro bloco, só para não perder o gancho, né, da sua última resposta, você entrou ali num ponto muito importante, acho que, né, crucial nos dias de hoje, além da diminuição da força de trabalho, essa convivência com a inteligência artificial, principalmente ali a possibilidade de substituir várias tarefas que antes somente humanos faziam. Isso, de uma certa forma, agrava ainda mais todo esse problema que a gente estava falando aqui em relação à produtividade da população, do envelhecimento da população. Queria até trazer aqui um pouco, né, para a nossa conversa, essa questão da tecnologia. É até difícil falar, né, o Brasil tem todo um déficit educacional, não estamos preparados ainda para lidar com a robótica ou com a inteligência artificial. Paula, o Brasil está preparado para lidar com a robótica, com a inteligência artificial e todo esse arcabouço tecnológico. O problema é que existem dois Brasis. Existe um Brasil que funciona, que é um Brasil pequeno, é um país de cerca de 50 milhões de pessoas, é um país como a França, a Espanha, Reino Unido, é um país pequeno. Eu falo sempre, eu morei muitos anos fora, eu trabalhei em mais de 70 países, e as pessoas, quando descobriam que eu era brasileiro, a gente conversava a respeito do Brasil e sempre tinha aquela história do grande mercado brasileiro, que é uma grande mentira, né? Finalmente, as montadoras descobriram que não vão vender mais 5 milhões de carros no Brasil porque não tem gente para comprar. O Brasil é um país pobre, tem 50 milhões de pessoas que são, de fato, cidadãos com pleno acesso a compras, ao mercado. O resto está alijado disso, ou parcialmente alijado. Pode comprar um liquidificador, mas não pode comprar lavadora. Quer dizer, é esse o Brasil que a gente vive. Então, no Brasil que funciona, a robótica, a inteligência artificial vai fazer um trabalho incrível. Esse mundo existe e ele é muito bem-vindo, ele deve ser, porque o Brasil não pode se distanciar ainda mais do resto do mundo desenvolvido. Mas tem esse outro lado brasileiro, né? Esse lado ribeirinho, esse lado do interior pobre do norte e do nordeste. Existe essa baixa produtividade. No Brasil, se eu não me engano, dos 27 estados e do Distrito Federal, são 13 ou 14 estados que têm mais pessoas que recebem Bolsa Família do que trabalham. Quer dizer, isso é um assinte, um absurdo que a gente tenha dados como esse. Desde a pandemia, o Brasil perdeu uma coisa como 8 milhões de pessoas que desistiram de buscar trabalho, né? Que elas têm idade laboral, mas se retiraram do mundo do emprego porque não conseguem. Eu digo que na mesma veia que a gente tem a obrigação, através de Bolsa Família e outros projetos sociais que são muito relevantes, de dar o mínimo para a pessoa ficar viva e conseguir ter uma vida digna, a gente tem obrigação nessa mesma artéria, não é nem a mesma veia, de promover projetos para que essa pessoa saia dessa condição de dependência e vire um ser humano independente, digno. E a gente não tem isso, né? O populismo, tanto de direita como esquerda, porque o Brasil, o populismo, ele é populismo e ponto final, né? Ele não tem um populismo e ponto e vírgula. Existe um projeto populista desde a época de Getúlio Vargas. Nós tivemos as intervenções militares, tanto de Getúlio como de 64, e sempre teve a contrapartida do populismo. O populismo é parte integral da característica do brasileiro. Então esse populismo, ele consegue ter voto, ele consegue levar o mínimo necessário para o miserável, mas ele não consegue tirar o miserável da miséria. E a grande marca, eu diria que a égide do sucesso de uma população e de uma nação é que você consiga ter o mínimo para o sujeito que cai em condições de pobreza e pobreza absoluta, você consegue impedir que essa pessoa bata no chão, né? Tem essa rede protetora, mas essa rede protetora é elástica que consegue lançar a pessoa de volta no mundo da dignidade. O Brasil não. O Brasil se gaba de ter um projeto, o maior projeto de transferência de renda do mundo é o Bolsa Família. No entanto, a gente não pode falar que a gente pode se gabar, a gente não pode ter o orgulho de dizer que para cada 10 pessoas que entram no Renda Família, em 2 anos, 9 delas saem e são empregadas. Quer dizer, é uma falha
institucional brasileira, é uma falha que faz com que o brasileiro pobre permaneça na pobreza e transmita esse gene da pobreza para as próximas gerações.